Pode sentar, querido. Aleluia. Aleluia. Irmãos, há alguns tempos o Senhor tem falado coisas preciosas para nós sobre como o nosso coração se comporta diante daquilo que Ele quer nos direcionar. Deus sempre tem a melhor direção para nós. Nosso Deus, como um Pai de amor, a direção dele sempre é a melhor. Sempre será a melhor. E observando a forma que Paulo discipulava a igreja de Coríntios, nós podemos compreender que Paulo gastou muita energia, que Paulo gastou muita força para fundamentar a igreja de Coríntios, para tirar ela de um ambiente imaturo e estabelecer ela num ambiente maduro, né? A igreja de Coríntios era uma bênção, irmão. Era uma igreja cheia de todos os dons. Se você quisesse uma revelação, passava no culto lá da igreja de Coríntios que tinha alguém para entregar uma revelação. Se você quisesse falar em novas línguas, os cultos lá sempre tinham avivamentos e derramamentos de dom de línguas. Se você quisesse cura, os cultos lá também tinham curas. Então eles eram muito movidos no ambiente do espiritual, do sobrenatural, se movia muito forte na igreja de Corinto. Mas eles eram muito imaturos em entender o movimento da igreja. Eles eram imaturos em entender o que era o corpo de Cristo e como que o corpo de Cristo devia se mover como uma família de Deus. E por causa disso, havia no meio de Coríntios muitas briguinhas bobas. Havia muitas divisões desnecessárias, havia muito egoísmo, havia muito comparação, e tinha essas coisinhas que Paulo falou assim: vocês precisam crescer, porque vocês precisam ajudar a gente a expandir o evangelho, e quando vocês ficam nesse lugar de infantilidade, a gente não consegue expandir o evangelho, que eu fico cuidando de vocês, e vocês não amadurecem, e não ganham mais pessoas para Cristo. Era basicamente isso, e Paulo gastou muita energia. Se você olhar 1 Coríntios, todas as cartas de 1 Coríntios, as cartas de 2 Coríntios, quando você chega em 2 Coríntios, você fala assim: agora nós vamos pegar, Paulo passou 1 Coríntios inteiro falando sobre maturidade, nós vamos chegar em 2 Coríntios, a igreja vai estar, a carta continua falando, ele fala assim: poxa, já era para vocês estarem fortes, eu tenho que entregar para vocês leite de novo, né? Paulo falando assim, mas era uma igreja muito amada. E aí Paulo, eu fiquei muito tocado por Deus, a forma que Paulo fala para eles assim: como que vocês estão sentindo a correção? Em 1 Coríntios 4:21, Paulo fala claramente a eles assim: o que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote, ou com amor e espírito de mansidão? Isso não era que Paulo ia sair lá bravo e ia bater neles. Paulo estava falando assim: como que o coração de vocês vão estar rendido ao que eu ministrar? Porque a forma que o coração estiver rendido vai ser a forma que vocês vão compreender aquilo que eu ministro, né? Então era basicamente isso que Paulo estava falando. Muitas das vezes, se você não estiver rendido àquilo que Cristo está construindo, a ministração vai soar para você como uma vara pesada. Mas se você estiver rendido ao que Cristo está, você vai soar como um amor. Então, o que o Senhor falou comigo? E é uma pergunta que o Senhor fez e ficou muito forte no meu espírito: como que nós sentimos a correção de Deus? Como que nós sentimos? A correção de Deus soa para nós como um peso de um chicote chicoteando as nossas costas, ou soa como um amor de cuidado de Deus para conosco? Então essa é uma pergunta base para nós entendermos isso, porque Deus é Pai, amém? E Pai, Ele corrige, porque Ele corrige os filhos que ama. Agora, a correção de um pai nunca é para ver a desgraça de um filho, nunca. Por isso que Deus está restaurando nesses dias na igreja o ambiente paterno, o ambiente de paternidade.
Por que esse ambiente é restaurado? Irmãos, eu estava conversando com a Carol, e com acho que a Cristiane, agora não lembro, sobre essa questão. Acho que foi com a Carol. Vocês já repararam quantas pessoas que não têm pais hoje? Então, Deus está restaurando na igreja um ambiente de paternidade, porque para a pessoa poder entender quem é Deus, ela precisa ter um ambiente de paternidade. Eu vi um casamento que eu fiquei muito feliz, um amigo nosso, que a noiva não tinha pai. E quem levou foi o pai espiritual, o apóstolo da igreja. Aí o senhor falou, está vendo? Por que eu preciso restaurar os ambientes de paternidade? Porque antes das pessoas me conhecerem, se elas não conhecerem o ambiente de paternidade, dificilmente elas vão se conectar com as realidades espirituais. Então assim, não tem, irmão, não tem. Podem as pessoas querer lutar contra a paternidade. Daqui a alguns anos, todo mundo vai estar falando disso. Porque é o que Deus, é o movimento que Deus está fazendo. Até aqueles que são contra, vai ser natural para eles viver. Ou vai viver, irmão, ou vai não querer mais o amor do Senhor, porque não tem outra forma. Deus está restaurando isso. Um ambiente de paternidade. Então eu vejo Deus restaurando em todos os níveis. Quantos pastores hoje que pegam o microfone na mão, mas são órfãos? E um órfão, ele não submeteu o coração dele para ninguém. Tem órfãos que deram certo na vida, aí ele tem um sentimento dizendo assim, eu não preciso de ninguém, porque eu dei certo na vida. Então ele não se submete para o coração dele a ninguém, aí ele sai fazendo tudo que ele acha na cabeça. E esse ambiente o Senhor tem restaurado no meio dos pastores também. Existem ambientes de paternidade para cuidar de pastores. Olha o que Deus está fazendo, restaurando esse ambiente, porque esses pastores são cuidados, com o coração cuidado, tem um pai que cuida do seu coração, que alinha tudo aquilo que está desalinhado. Esses pastores conseguem se alinhar em Deus sendo filho, e eles fazem o quê? Multiplicam esse ambiente para os filhos que eles cuidam nas igrejas, nas congregações que eles cuidam. Num coração sincero de um filho consegue ser um pai, amando, perdoando, corrigindo, direcionando, sendo um pai. E aí Deus restaura isso na igreja. E quantas pessoas vieram para a igreja, vêm para a igreja? Muitos tiveram pais, mas não foram pais presentes, por N motivos. Outros tiveram pais, mas se tornaram órfãos. Alguma coisa entrou no seu espírito e se tornou órfão. Se rompeu-se com o pai dele e se tornou órfão, né? Mesmo tendo o pai presente, mas algo foi gerado que rompeu, se tornou órfão. E outros são órfãos mesmo. Aí Deus restaura esse ambiente da paternidade. E aí Deus restaura esse ambiente para quê? Para que novas famílias que nasçam num ambiente de paternidade. Então você aceita Jesus, vem para esse ambiente, você é pai, você é mãe, você começa a compreender como filho o que é ser um filho de Deus, você começa automaticamente a multiplicar essa realidade dentro da sua casa. Você consegue compreender? E aí Deus restaura um terceiro ambiente de paternidade, que é nos lares. Então Deus está fazendo algo poderoso. Tem gente que é contra a paternidade, porque acha que paternidade é um controle. Ele não entendeu, porque ele quer andar sozinho, a orfandade dele faz ele andar sozinho. Ele não entendeu que paternidade não é controle, paternidade é destino, é cuidado de coração. Então Paulo estava falando isso para a igreja de Corinto como um pai. Por isso que ele não gastava. Ele falou assim, eu choro demais, eu tenho dores, como de uma mulher grávida, como dores de parto, para que vocês amadureçam. Porque todo pai, entenda comigo, todo pai vai trabalhar fortemente para que os filhos amadureçam. Porque se nós como pais não trabalhar e não der destino aos nossos filhos para amadurecer, quem vai sofrer com isso, irmão? Nós mesmos. Quando o filho não amadurece, quem sofre é o pai no futuro. É os filhos que vêm, né? Tem um rapaz que eu acompanho na internet que ele faz umas comédias com isso. Ele se fantasia de um adolescente de 45 anos, né? É muito legal as comédias que ele faz, que faz a gente refletir. Aí, vocês entendem? Aquele adolescente de 45 anos, que não sai da casa do pai,
e acha que ele é vítima da sociedade, e aí começa, né? Mas entende, mas Deus está restaurando isso, irmãos. E se Deus está restaurando isso, nós devemos valorizar esse ambiente que Deus está fazendo. Hoje, para mim, irmãos, é muito mais claro muita coisa que Deus começou a revelar para mim lá em 2012. Eu não entendia nada. Em vez em quando eu ia orar e entrava no meu quarto, e a Cristiane às vezes ouvia eu reclamar com Deus: por que o Senhor me coloca nesses lugares? Por que a gente tem que ser o primeiro? Por que a gente tem que levar todas as pedradas? Por que a gente tem que levar todas as... Mas não é, alguém tem que ir na frente. Alguém tem que ir na frente. Mas o Senhor está restaurando algo lindo. E isso que o Senhor está restaurando é para a sua igreja. Não é denominacional, irmão. Não tem nada a ver com a MEG. Não tem nada a ver com os ministérios que a gente caminha. Isso é para a igreja. Deus está restaurando esse ambiente. Porque o plano de Deus não para. Vê, irmãos, as trevas destruindo famílias e Deus restaurando a igreja como uma família. É o que fala? Que nós somos a família do Senhor. Então é isso que Paulo fala. Então o que o Senhor tem falado muito ao meu espírito e eu quero compartilhar? A correção, ela soará para nós conforme a natureza que nós estivermos inseridos. Se nós estivermos no orgulho da vida adâmica, uma natureza que a gente herdou na desobediência de Adão, que está na nossa carne, a correção vai soar para a gente como um chicote. Mas se nós estivermos inseridos em Cristo, né, não vai ser esse caso. Agora, se eu estou na natureza adâmica, a correção vai ser um chicote, que vai causar dor, desprezo, que essa é uma característica dos órfãos. Os órfãos, eles não aceitam ser corrigidos, né? Pega uma pessoa que não foi criada numa família funcional, ou uma pessoa que foi criada sozinha e deu certo na vida, corrige ele para você ver. Ele não aceita. Você precisa, para corrigir ele, você precisa gastar muito tempo mostrando, provando, e aí ele vai olhar e depois de um tempão, porque é uma natureza que está ali inserida nele. Ele vai dizer: não, peraí, por que você está falando para mim fazer assim? Eu sempre fiz do meu jeito e deu certo. E aí quando Deus fala com ele como um pai, porque a voz de Deus, diga comigo, a voz de Deus é a voz de um pai. E a palavra fala que a voz do Senhor é como de muitas águas. Você já ficou debaixo de uma cachoeira daquela bem fortona, irmão? Eu não sei se dá descanso, né? Ou incômodo. Depende de como você... Se você tiver aí um dia querendo relaxar, aquele barulho é o que para você? É a melhor coisa, descanso. Mas se você está num dia irritado, que você não quer, aquilo lá é o que para você? Incômodo. Então, depende de como nós estamos por dentro, nós vamos saber ouvir a voz de Deus. Como um pai. Mas se nós estamos na natureza de Cristo, que é o Filho, a correção soará para nós como um ato de amor. Nós vamos sentir mais amados, cuidados, protegidos e direcionados. Um filho, quando é corrigido, pode até entristecer consigo mesmo, pelo fato dele reconhecer os seus erros, mas nunca deixará de sentir-se amado como filho. E jamais terá o sentimento de romper-se com o seu pai, pois a correção o levará a um lugar de amadurecimento. O filho sabe disso. Nenhum filho entristece com a correção. Ele pode ficar desconfortável, mas ele sabe que aquela correção está sendo para direcionar ele a um lugar melhor. Um órfão tem sérios problemas com correção e direcionamento. E geralmente, quando o órfão ele recebe uma correção, ele entra num estágio chamado rompimento. É natural esse estágio. Não me agradou, eu rompo. Só que esse rompimento, muitas das vezes, não é um rompimento físico. Ele continua caminhando junto, ele continua andando junto, ele continua estar ali com o pai, mas dentro de si já está rompido. E é sobre esse lugar que o Senhor está falando.
não do lugar visível. Lembra que a gente falou sobre protocolos e agora protocolos e a verdade? É sobre esse lugar que às vezes a orfandade leva a pessoa a romper lá dentro. Ela caminha junto, ela trabalha junto, ela pega junto, ela come junto, ela senta na mesa junto, mas lá dentro está rompido. E a orfandade não é uma característica só daqueles que não tiveram um pai, ou não possuem um pai, mas daqueles que também possuem um pai, até o chamam de pai, mas não desfrutam da sua paternidade. Porque o que é a paternidade? É a autoridade de um pai. Você pode ter um pai, mas não obedecer os seus ensinos. A paternidade é o ensino do pai, é a autoridade que foi entregue a esse pai. Podemos ser filhos e estarmos nos comportando como órfãos, mesmo sendo filhos. É possível, termos um pai, chamarmos de pai, vivemos uma casa assim, é possível. Não aconteceu isso com o filho pródigo? Tinha um pai, vivia na sua casa, mas não desfrutava da sua paternidade. Estava lá, tinha tudo, trabalhava junto com o filho pródigo, trabalhava junto com o pai, não era um mau filho. Ele não era um filho rebelde, não. Ele não era um filho preguiçoso, não. Ele era um filho que estava junto, trabalhava com o pai, desfrutava da casa, mas não vivia debaixo da paternidade do seu pai, ou não desfrutava da sua paternidade. Por quê? Porque em algum momento o seu coração já tinha se rompido. Com quem? Com seu pai. Entrou nesse estágio de rompimento. A imaturidade de um filho pode levar ele a um lugar de rompimento, porque os imaturos não conseguem compreender todo o propósito do pai, se limitam apenas em visões pessoais sobre todas as coisas. Assim como aconteceu com o pródigo, ele não rompeu com o pai dele quando pediu para sair de casa. Muitos falam, ele rompeu quando pediu para você. Não, aquilo lá não, aquilo só foi a manifestação daquilo que já estava rompido dentro há muito tempo. Quando o pródigo fala assim, eu quero sair, pai, ele já estava rompido. Só que ele não teve o discernimento de entender que ele estava rompido e voltar ao pai e falar, pai, eu preciso reatar, tem algo que desconectou. Ele entendeu que ele não precisava da paternidade do pai dele para multiplicar a herança dele. Foi simplesmente isso que ele fez. Pai, me dá minha herança que eu vou multiplicar longe do Senhor. Só que um filho é incapaz de multiplicar a herança longe do pai. Nenhum filho multiplica a sua herança apartado do pai. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele não multiplicou a herança, ele acabou com a herança. Porque a herança fala sobre aquilo que nós recebemos de Deus. Fala aquilo que está em nós. A nossa herança é a vida do próprio Cristo em nós. E um pai vai trabalhar junto com o filho para multiplicar e crescer isso. Um pai trabalha para que a vida de Cristo seja multiplicada no filho. Apartado do pai, essa herança se vai, ela é esbanjada. Quando ele saiu para longe, o que fala a conversa, né? A parábola? Que ele virou bambambam, foi assim, todo mundo aplaudia ele, todo mundo achava legal o que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele era um cara que chegava nos lugares, fechava os estabelecimentos para fazer festa, todo mundo aplaudia ele. Só que quando a herança foi consumida, os mesmos que aplaudiam o criticavam, falava lá o esbanjador que não sabe fazer nada, agora está vivendo de miséria aí, de esmola. E os mesmos que aplaudiam, eram os mesmos que o apontavam. E aos mesmos que não estendiam a mão para ajudar. Porque um filho não tem habilitação para multiplicar a herança apartado do pai. Quando nós falamos da herança que Deus nos deixou, que é a vida do filho em nós, que nos torna aptos para entender todas as coisas e falarmos sobre todas as coisas num ambiente de pureza, irmão.
aumenta a nossa responsabilidade disso. Aumenta a nossa responsabilidade. E por um outro lado, não existe sentido para um pai multiplicar riquezas e acumular riquezas se não for para deixar como herança. Um pai sempre trabalha para ter a sua riqueza como herança para os filhos. O pai continuou, o filho saiu, foi viver a vida dele. E o pai não ficou chorando porque o filho levou parte da herança. O pai continuou trabalhando. E estava pronto ali para dizer assim, ó, o meu filho vai voltar. E o dia que ele voltar, a herança que eu tenho aqui é tudo dele de novo. Ué, mas ele desperdiçou. O pai não tá ligando para isso. Se o filho desperdiçou, não desperdiçou, o pai não está ligando para isso. O pai quer continuar construindo a riqueza para deixar para o filho como herança. Porque um pai não carrega ofensas, um pai não tem problema em dividir sua herança com o filho, porque um pai não carrega ofensas, irmãos. O trabalho de um pai é amadurecer os filhos, para que esses tenham capacidade de administrar a herança que ele deixou. Irmãos, vocês já viram que hoje, trazendo para uma realidade terrena, eu estou falando de coisas espirituais, a herança que eu estou falando é Cristo, mas vamos trazer de uma realidade terrena. Você viu como que acontece hoje? Quando 90% dos herdeiros, quando recebem uma herança, acaba com a herança. Porque já é algo enviado das trevas para que se destrua aquilo que é dele mesmo, o legado que foi construído. Um filho, ele deve trabalhar junto com o pai para multiplicar a herança. Quando nós estamos falando do reino de Deus, uma casa de filhos, os filhos devem trabalhar junto com o pai para multiplicar a herança do reino do céu sobre a nossa vida, e essa herança ser multiplicada sobre outras pessoas, acrescendo sobre filhos. Eu não vou ler, mas se você for ler lá em Lucas 15, você vai ver essa história que nós acabamos de falar. O filho pródigo, quando ele estava lá arrebentado, falou: pai, os empregados do meu pai têm mais do que eu, cara. Os caras que são empregados estão melhor do que eu. Vou voltar lá, vou pedir um emprego. Mas filho é filho, irmão. Filho é filho. Filho não deixa de ser filho. Não tem como um filho voltar para a casa do pai e para ser o empregado. Filho é filho. Quando ele chega lá, o pai falou o que para ele? Você é filho, cara. Tudo que eu tenho é teu. A tua cama está arrumada desde o dia que você saiu, esperando você voltar. O teu anel está lá, a tua roupa está lá. E olha, vamos trabalhar que está aumentando, a nossa fazenda está aumentando, nós estamos precisando administrar muito, contratamos vários empregados, está aumentando aí, você precisa estar aqui, porque quando eu for, é você e seu irmão que vai continuar a vida do pai. Então nós precisamos desejar a maturidade, irmãos, como a corça anseia por águas. Assim como a corça tem um faro por água aqui, ela consegue cheirar água a quilômetros de distância e ela vai até a água. Nós devemos desejar a maturidade, irmãos. Quando o Senhor olha para nós, quando Deus olha para nós, Ele anseia isso de olhar. Ele fala assim: Deus sabe o que Ele colocou em nós, irmãos. Quando Deus olha para mim, Ele sabe o que Ele depositou na minha vida. Quando Ele olha para você, Ele sabe o que Ele depositou na sua vida. E Ele fala assim: eu anseio por isso. Então nós devemos ansiar também. Porque nós só podemos fluir em 100% daquilo que Deus colocou dentro de nós quando a maturidade esteja aflorada em nós. Então nós devemos ansiar por esse ambiente de crescermos em Cristo, porque um filho maduro compreende todos os planos. Uma criança não compreende todos os planos do pai. Um filho, só de o pai olhar para ele, quem tem filho aqui sabe disso, o filho já compreende o que o pai está querendo. Só com um olhar, o filho conhece o coração de um pai. Por isso que quando Jesus chamou os discípulos, eu não vou chamar vocês de servos, não. Vocês são o quê? Meus amigos. O que Jesus estava querendo falar para eles? Assim, não dá para a gente ter uma relação de patrão e empregado. Nós somos íntimos. Jesus está falando para eles assim: vocês me conhecem só de olhar para vocês. Vocês conhecem o meu coração.
Então, João 15:15, ele fala assim, ó, não nos chamamos de servo. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo, ele vinha, trabalhava, recebia o seu salário, mas ele não sabe o propósito de nada. Não é assim? Quantas pessoas entram para trabalhar num lugar, trabalham o dia inteiro para o dono, produz, mas não sabe qual é o propósito do dono, qual que é o sonho do dono, o que o dono daquele lugar, porque ele é servo, ele é um empregado. Agora, pergunta para o filho do dono, se o filho for maduro e estiver trabalhando junto ali com o empregado, e olha, na maioria das vezes o filho nem salário recebe, mas ele não está esquentando a cabeça com isso. Por quê? Porque ele está multiplicando a herança dele mesmo. O servo não pode ficar sem salário. Se ele ficar sem salário, ele faz greve, vai embora. O filho não. O filho está multiplicando o que é meu mesmo. E o filho trabalha. E se você perguntar para o filho qual é o projeto do seu pai, qual é o plano, quais são as metas, o filho sabe. Porque é filho, é íntimo. É sobre isso que Deus está falando. Irmão, nós sabemos o que o Senhor anseia. Qual é a visão de Deus para essa cidade? Qual é o propósito de Deus para essa casa? O que o Senhor derramou sobre nós? Por que Ele entregou uma palavra para nós de edificarmos gerações? Nós estamos comprometidos com essa palavra que Ele deu para nós? E estamos aplicando ela em todas as esferas que nós, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja onde nós estamos aplicando. É sobre isso que Deus fala. Então o filho conhece isso. E nesse versículo é tão poderoso, porque Jesus falou o que? Tudo que eu ouvi de meu pai, eu compartilhei com vocês. Tudo. Então o que ele está falando assim? Eu não parei nada. Tudo que o meu pai me ensinou, tudo que eu ouvi, eu estou compartilhando. Ou seja, eu estou ensinando, eu estou transferindo. Porque um filho carrega exatamente a palavra do pai. Jesus falou assim, eu carrego a palavra do meu pai e eu transfiro para vocês. E ele vai cooperar como um filho para quê? Para que essa palavra seja multiplicada, desejando que toda a riqueza do Pai seja multiplicada. O Senhor queria formar uma grande família. Até aquele momento, Deus só tinha um filho. É duro isso, irmão. Até aquele momento, Deus só tinha um filho. João 3,16 diz o quê? Que Ele é unigênito. Depois fala que Ele é o primogênito de toda a criação. Então Jesus estava trabalhando para que a família do Pai crescesse. Nós somos adotados como filhos. Então Deus tinha um plano, aumentar a sua família, sair de um filho para muitos filhos. E Jesus estava comprometido com esse propósito, aumentar a família de Deus. Ele saiu de unigênito para primogênito, irmão. A palavra fala que ele foi o primogênito dos mortos. Que ele foi o primogênito de toda a criação. Então entenda isso com clareza. Por isso que ele estava aqui, tudo que meu pai me falou, eu quero fazer para vocês. Quero multiplicar. E o que nós precisamos entender é que servos até trabalham muito bem, mas não conhecem os planos. Porque servos são apenas executantes, sem entender todo o propósito. Nós não podemos executar sem entender o propósito de Deus. Servos trabalham, mas não vão desfrutar da multiplicação, irmão. Vão trabalhar, mas não vão desfrutar da multiplicação gerada pelo seu trabalho. Agora, um filho, ele desfruta de toda a multiplicação da herança do pai. Tudo que foi multiplicado na herança que o pai deixou, o filho desfruta. Então o filho trabalha, vai multiplicando as riquezas do pai e desfruta disso. Agora imagine a igreja de Cristo como filhos de Deus. Deus derramando da riqueza que é o que? É insondável riqueza para nós. E se nós entendemos isso, isso vai sendo expandido dentro de nós. A medida de Cristo vai sendo expandida de nós. E cada vez mais nós estamos trabalhando para que essa medida seja expandida. E muitas das vezes Deus vai usar um pai espiritual para ajudar você nesse processo. Mas o dia que esse pai espiritual for embora desse plano terreno, essa medida está todinha em você. Como sempre esteve.
Não só em você, como em todas as pessoas. Mas só filhos maiores de idade podem desfrutar de toda a herança. Assim como no natural, só filhos maiores de idade podem desfrutar de toda a herança, assim é no reino espiritual. Por isso que Paulo fala também, a carta de Gálatas, ele fala o quê? Gálatas 4, versículo 1. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada ele vai diferir de quê? De um escravo ou de um servo. Ainda que ele seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até um tempo determinado. Pelo quem? Pelo pai. Então um herdeiro só pode desfrutar e ter plenos poderes sobre a sua herança quando ele for adulto. Aí sim ele pode decidir o que ele vai fazer com a herança. Enquanto ele não cresce, ele vai ter que deixar essa herança na mão de um tutor. E esse tutor vai cuidar dessa herança. Se essa herança é um imóvel, por exemplo, o herdeiro pode até entrar no imóvel, ele pode até dormir no imóvel, ele pode até desfrutar do imóvel, mas ele não vai poder fazer nada ali e nem sequer vender aquela herança. Ele não vai poder reformar, ele não vai poder ampliar, ele não vai poder construir, ele não vai poder vender, por quê? Porque ele não é maior de idade, ele só pode tomar essas decisões depois que ele for maior de idade. Essa herança está sob a tutela de alguém para que isso não aconteça mesmo. O juiz estabelece isso e fala assim, alguém vai tomar conta dessa herança até essa criança ou esse adolescente chegar à maioridade. Só depois que ele for maior de idade, que ele vai ter consciência para vender, para arrumar, para reformar, para fazer o que tudo. Então, ou seja, ele tem, mas não tem. Ele tem, mas não tem. Assim acontece conosco, irmãos. Se nós não amadurecermos, nós temos Cristo, mas não temos. Nós temos a herança, mas não desfrutamos, porque nós não crescemos, nós não entendemos. Aí a gente fica achando que o Cristo é o Cristo histórico, o Cristo que atende os meus pedidos, e esquecemos que Ele está dentro de mim, e sou eu que realizo os pedidos que Ele colocou para mim realizar. Eu venho num culto para buscar um poderzinho diferente, e esqueço que Ele já está dentro de mim, e sou eu que transformo esse ambiente. Eu venho num culto para sentir um arrepio, e o dia que o arrepio não vier, Deus não estava presente nesse culto. Ele esquece que Deus não está presente aqui em paredes, Ele está presente aqui através das pessoas. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou presente. Não é porque Ele vem num ambiente, irmãos, é que Ele vem conosco, Ele está em nós. E se eu não entendo essa herança, eu vou ficar esperando um mover do ambiente para manifestar a glória do Senhor. Mas quando eu sou imaturo, eu não consigo compreender isso. Então eu tenho Cristo, mas não desfruto de Cristo. Eu tenho Cristo, mas no meio do dia mal, no meio dos problemas, eu me desespero, eu fico louco. Eu não consigo buscar naquele que já está em mim a melhor resposta em Deus. E isso é natural. Quando nós conhecemos a Jesus, é natural isso, porque nós estamos num caminho de crescimento e maturidade. Mas não é normal nós continuarmos assim, por anos assim. E é sobre isso que Paulo falava aqui com a igreja. De nós podemos termos plenos poderes para desfrutar de toda a herança de Cristo que foi depositada em nós, de toda a realidade espiritual que foi colocada em nós. Se essa herança é um automóvel e o herdeiro é menor de idade, ele pode entrar no automóvel, ele pode sentar no banco, ele pode sentar até no banco do motorista, brincar que está dirigindo, mas não vai poder dirigir. Ele vai poder andar de carro? Vai, só se alguém dirigir o carro para ele. Então ele vai poder entender as riquezas de Cristo? Vai, só se alguém direcionar e apontar para ele o que é. E o Senhor nos chamou para um lugar mais profundo. Tem heranças para nós que não é para a gente ficar só contemplando ela. O Senhor nos chama para desfrutar dessas heranças eternas, irmãos. Desfrutar dessa herança eterna.
sair desse ambiente protocolar, né? E muitas pessoas, elas vivem muito nesse ambiente protocolar, até obedece, por medo de ser corrigido, ou porque querem cumprir um protocolo. E de fato isso é bom, nós falamos aqui, obedecer é bom, te protege, mas mas o Senhor nos chama para ir além disso. Um servo obedece por protocolo, porque ele sabe que se ele não obedecer, ele vai ser corrigido, ou ele vai ser punido. Um filho não, um filho obedece porque ele já entendeu todo o propósito. Então obedecer é importante para nós? É importante, irmãos, mas nós não devemos obedecer por uma obrigação, nós devemos obedecer porque eu entendi o que o Senhor quer fazer e eu quero descansar nele em amor. Então, de fato, obedecer traz benefícios, mas só quem já experimentou pelo processo da cruz e se tornou uma nova criação, não faz mais por cumprir uma regra. Um pai não deseja que filho cumpra uma regra, irmãos. Quando eu falo para os meus filhos o que eu quero que eles façam ou não, não é porque eu estou colocando uma regra para eles fazerem. Eu quero que eles entendam que aquilo é a proteção e o melhor para eles. E muitas das vezes, eu tenho que ser mais enérgicos com meus filhos, porque eles não entenderam e eles não estão maduros o suficiente para entender que eu estou protegendo eles. E às vezes eles não vão entender, aí eu vou ter que usar, como você não é maduro, então você vai ter que entender sobre, você não vai fazer. Espero eu que quando eu morrer eles entendam. Com certeza, eu espero até antes disso, que eles possam entender. E é claro que eles entendem, mas existe estágio, existe coisas que o Daniel não compreende, que para Carol já não é problema. Existe nãos que para Carol não há problema nenhum, mas para o Daniel é um peso gigantesco, porque a imaturidade do Daniel em relação à idade da Carol, ele não consegue compreender. Então nós temos que ir avançando no Senhor para compreender o que Deus está falando conosco. Deus não fala não para a gente, irmãos. Ele só não quer que a gente não se machuque. Então todos os nãos que nós estamos ouvindo de Deus é porque nós estamos querendo fazer a coisa errada. Todos os nãos que Deus está falando para nós, não é porque Ele não gosta da gente, é porque Ele ama tanto e não quer que a gente faça a coisa errada. Agora a gente pode escolher fazer a coisa errada. É um pai. A religião pintou Deus como um senhor que nos oprime, mas Ele é um pai. O não dele não é para nos deixar para baixo. O não dele é para falar assim: obrigado, pai, o Senhor está me protegendo, eu entendo que o Senhor está me protegendo. Assim como o filho pródigo, né? Eu creio que ele não tinha dificuldades para obedecer. Ele não tinha, não. Ele não fala que ele era um filho rebelde, não fala que ele era um filho desobediente. Só que um certo dia ele chegou e falou assim: eu não quero mais, pai, eu não quero multiplicar a herança com o Senhor não, dá a minha parte. Ele não foi só embora, ele levou a parte dele. Por quê? Porque herança é deixada em legado aos filhos. Não existe herança que você olha materialmente. E aqui, se nós formos falar sobre o legado do reino de Deus, um pai apostólico, ele trabalha em Deus para deixar herança nos filhos, e essa herança é o que foi edificado no filho. Então o filho, ele vai levar essa herança por onde ele for. Vocês conseguem compreender isso? Por onde ele for, ele vai levar essa herança. Aquilo que já foi edificado nele, ele vai levar. Agora corre o sério risco dele acabar com ela. Ele leva a herança dentro de si, mas ele pode acabar. E quando acabar, ele vai falar assim: eu não consigo sozinho, eu preciso voltar para um lugar, para um ambiente de casa, para um ambiente de família, para a casa do meu pai, para que eu possa reaver o que eu perdi. Amém? Então nós precisamos crescer para poder desfrutar daquilo que o Senhor deu para nós, irmãos. Obedecer não por um protocolo,
mas sim porque nós sabemos que nós vamos descansar em Deus, porque o dele é melhor para nós. O dele é o melhor para nós. Em 2015 eu ouvi claramente o Senhor falar comigo, irmãos. Deus falou claramente comigo no ano de 2015. Eu estava num culto, e era um culto de oração, e quando eu peguei o microfone para ministrar em 2015, e a igreja estava bombando naquele culto de oração. Pensa no culto de oração que a igreja estava bombando, irmão. O culto de oração estava bombando mais do que... Estava bombando. Cheio de gente para todo lado, louvor fervendo, tudo fervendo. E aí o Espírito Santo fala comigo assim: eu não desejo, eu ouço o Senhor falar assim, uma igreja fantástica. Eu quero uma igreja autêntica. Um negócio fervendo, irmão. Na hora eu parei para ouvir aquela voz. Qualquer pessoa de você vai do diabo. A igreja está bonita, a igreja está cheia. Olha aí, um culto de oração, está todo mundo fervendo, está bombando, está cheio de gente. Está aí, ó, aí o fogo caindo, e o pessoal cheio, chora e tal, e cai, e levanta, e cai, e levanta, e cai, e levanta. E o Senhor fala comigo assim naquele lugar. Desceu uma angústia no meu espírito tão grande. E desde aquele culto eu já não preguei mais a mesma coisa que eu pregava. Desde aquele culto começou uma revolução no meu espírito, irmão, para discernir a perfeita vontade de Deus. E separou, e aí isso precisou fazer o quê? Separar a vontade de Deus daquilo que estava mesclado com os meus interesses pessoais. Embora os meus interesses pessoais fossem bons, que era o quê? Encher, fazer, movimentar, eram bons, mas eram interesses pessoais. O Senhor tinha falado comigo. E de fato o Senhor não deseja que a gente seja fantástico, irmãos. O Senhor deseja que a gente seja autêntico. Porque a autenticidade fala do caráter de Deus que Ele depositou em nós. E de nós sabemos identificar o que é dele e o que é apenas o nosso orgulho. Quando nós estamos sendo autênticos, nós estamos liberando exatamente aquilo que Deus depositou em nós. A autenticidade é a maior oposição ao orgulho de um homem. Porque a autenticidade é aquilo que está inserido no nosso espírito, aquilo que o Senhor deu para nós como desenho. E aí, sabe o que eu percebi, irmãos? Que muitas das vezes eu cumpria protocolos para ser aceito ou para ser reconhecido. Não porque era uma verdade no meu espírito. Muitas das vezes eu era uma pessoa obediente, porém, mas não era uma natureza interna. Todo mundo olhava para mim e falava: esse cara é extremamente obediente, mas não era uma natureza interna. Eu só fazia isso para cumprir um protocolo e ser aceito ou ser reconhecido como uma pessoa obediente. E é exatamente desse lugar que o Senhor começou a me sacar. E Ele precisou fazer muitas coisas na nossa vida. Precisou parar com tudo que a gente fazia. O Senhor fez eu e minha casa e alguns filhos aqui entrarem em processos que nós nem imaginávamos. Nós saímos de um ambiente que era todo o movimento, e o Senhor nos fez reunir na sala de uma casa, onde não havia recursos e onde não havia pessoas para aplausos. E por muitos anos a gente orava por pessoas e a gente fazia culto por muitos anos. Nós fazíamos culto com 15 pessoas. Por alguns anos a gente foi moído no Senhor e fazia culto com 15 pessoas. Por alguns anos. E o Senhor falou assim: não é o número que vai definir a qualidade da adoração que vocês vão enviar. Não é o número que vai definir a força que você vai ter para ministrar. Porque eu quero que vocês sejam autênticos naquilo que é ser igreja. Eu quero que vocês sejam autênticos naquilo que é ser igreja. Eu quero que vocês sejam autênticos naquilo que é ser filhos. Não é o protocolo que o Senhor deseja para nós. O Senhor deseja que nós sejamos plenos em tudo, irmão. Plenos.
Sabe, e a gente precisa entender isso, que uma vida de protocolo ela é boa, mas na nova aliança nós vivemos além dos protocolos. Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, Ele escreveu uns protocolos para o povo no deserto. Protocolos. Porque o povo não sabia andar. O povo ia se perder. O Senhor escreveu protocolos, mas o desejo de Deus nunca foi os protocolos. O desejo de Deus foi que o povo crescesse e fosse pleno no Espírito e entender os planos de Deus. O maior desejo de Deus é isso, que o homem deixasse de viver por regras e passasse a viver através da comunhão. E essa comunhão, ela libera a sabedoria e a plenitude de vida. Só a comunhão com o Pai libera para nós a sabedoria e a plenitude de vida. Deuteronômio 30, eu vou ler aqui, ó, na antiga aliança, Deus já falou para o povo qual era o desenho dele, eu quero que você lê. Ó, nós estamos falando aqui em Deuteronômio 30, é Deus falando com o povo de Moisés na antiga aliança, mostrando para o povo o que ele desejava do povo, que é o que se realizou em Cristo. Olha aqui que o Senhor escreve. O Senhor seu Deus introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse, e Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. O Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Sabe o que Deus estava falando aqui para eles? Olha, lá atrás, 400 anos antes, eu dei essa terra para Abraão. Abraão é os seus pais. E eu quero que vocês entrem nessa terra agora e desfrutem dela. Porque eu vou abençoar vocês mais do que eu abençoei Abraão. E Abraão foi extremamente abençoado. Mas ele falou para eles, mas eu não quero que vocês sejam cumpridores de regra, eu quero que vocês tenham um coração circuncidado. E é aqui que pega agora, irmão. O desejo do Pai, de Deus como Pai, não é que eu e você sejam cumpridor de regras, mas é que eu e você tenham um coração encostado no coração dele. Que eu e você ame o que ele ama. Porque é impossível a gente multiplicar a geração, sermos pais que multiplicam o amor que nós temos por Deus, se o nosso coração não ama o coração que Deus ama, irmão. Nós temos uma palavra, para que o meu filho ame o que eu amo, eu tenho que amar o que Deus ama. O que ele está falando é de circuncidar o coração, e antes existia uma circuncisão. E o Senhor está falando o que para eles aqui? Olha, eu quero que vocês vão além das coisas terrenas. Eu quero que o seu coração esteja circuncidado com o meu, porque na lei eu cumpro regra. Agora, com o coração colado com o coração do Pai, eu não vou obedecer porque eu estou sendo obrigado a obedecer, eu vou obedecer porque eu entendi tudo. Irmãos, o Senhor quer que nós entendamos o seu plano como igreja. Eu entendi tudo, então eu obedeço sem nenhum problema. Não é por uma obrigação. Sabe qual é a maior dificuldade da igreja nesse tempo presente, Edgar? É andar em liberdade. A igreja não sabe andar em liberdade, irmãos. Ela não sabe andar em liberdade. Por quê? Porque ela vive protocolar, ela vive com regra. Ah, pastor, mas o senhor não escreveu que pode isso, não pode aquilo. Se a palavra está falando que tem que estar o seu coração colado, agora você vai falar, pastor, eu devo fazer isso, não devo fazer? Irmão, eu não sou lá alguém que proíbe você de fazer alguma coisa. Mas antes de fazer, pergunte para o Espírito Santo. E veja o que ele responde para você. A igreja não é um ambiente de controle, irmão. A igreja é um ambiente de liberdade. Mas faça isso, pergunte para o Espírito Santo antes. Não tenha um pastor para você querer desvalidar o que o Espírito Santo já falou para você. Você saiu aqui agora. Tem muita gente que procura um pai espiritual para desvalidar o que o Espírito Santo já falou com ele. O Espírito Santo falou não, ele vai no pai porque ele vai tentar achar um caminho diferente daquilo que o Espírito Santo já falou. Aí
E eu duvido que, se você encontrar um pai de fato que ouve a Deus, que esse pai vai falar algo diferente do que o Espírito Santo já falou para você. Eu arrisco. Não desvalide aquilo que o Espírito de Deus já falou para você. Um pai nunca vai contra aquilo que o Espírito de Deus já falou. Um pai de fato. Porque um pai não está preocupado com a sua aceitação ou com a sua reprovação. Um pai está preocupado em levar você a Cristo, no lugar que você deve estar em Cristo. Então o desejo de Deus é que nós estejamos com o coração, circuncidados ao dele, que nós podemos sentir as batidas dele e obedecer, saber que pelo simples fato que a vontade do Pai sempre é melhor, sair desse protocolo da lei, irmãos. Hebreus 8:6, se vocês quiserem anotar, se quiser colocar aqui, fala o quê? Que nós hoje vivemos um ministério muito mais excelente. Enquanto nós somos crianças, nós não sabemos discernir os perigos. Quem tem criança pequena aqui sabe disso. Quantas das vezes você fica falando para ele, não põe o dedo na tomada, não mexe aí, não vai ali, não atravesse a rua, não corre, não sai, por quê? Para de pisar no chão, descalço, põe a touca, põe a blusa, por quê? Porque ele não tem discernimento dos perigos. A lei era simplesmente isso, para um povo que não tinha discernimento dos perigos. Então, existia algo que o Senhor estabeleceu com Abraão de circuncidar, e na lei foi reafirmado. Então todo homem, ele circuncidava. Circuncidar o que? Era fazer um corte na pele excedente do órgão genital do homem, fazia um corte daquela pele excedente, tirava ela fora, e aquilo servia como um selo de uma aliança com Deus. Ali era como se o homem estivesse falando assim, eu vou obedecer tudo que está na lei. Aí o Senhor vem e fala uma coisa muito mais poderosa. Abra comigo Romanos 2, versículo 25. Romanos 2 e 25. Entenda comigo, o povo tinha a circuncisão como a salvação deles. Isso foi até discussão, quando a igreja começou a ganhar gente para Jesus que não era da religião dos judeus, começou a ser uma discussão, falando, se não for circuncidado, não pode ser crente não. Eles tinham esquecido que o Senhor tinha transicionado para um outro lugar. Aquilo era um ato físico, era um protocolo. Todo menino de 8 anos de idade tem um protocolo a ser feito. Qual é o protocolo? Leva para o sacerdote vai lá, pega 2 pedrinhas e corta a pele excedente. E isso é um ritual de uma aliança. Aí Paulo fala o que Deus está querendo agora na nova aliança. Não é mais um ritual, irmão. Sabe aqueles rituais que a gente faz às vezes? Eu vou fazer uma campanha de 7 dias. Eu vou subir no monte durante 24 dias. Rituais. Senhor, você já tem tudo isso sem você precisar fazer nada disso. Agora, seu coração como é que está? Essa é a diferença. Tem gente que é excelente praticante de ritual, mas não consegue ouvir a Deus, irmão. Consegue praticar ritual. Pode falar. Tem gente que faz sacrifício, anda quilômetros e quilômetros carregando peso nas costas. Cidade, dias e dias. Ele não ouve a Deus, cara. Não adianta nada, irmão. Misericórdia eu quero. Não sacrifício. Tem gente que jejua 30 dias do mês. Ele não ouve a Deus, cara. Pode jejuar 50, 200. Ai, pastor, mas a minha vida espiritual está forte. E quando você parar de jejuar, vai continuar forte? Não vai, pastor. Se eu parar de jejuar, então, cara, você não aprendeu o que é relacionamento com o Senhor. Você não aprendeu. Você está vivendo debaixo de regras. De regras. Irmãos, o Senhor quer de nós um coração colado no coração dele. Olha aqui o versículo 25. Porquanto a circuncisão tem valor se obedeceres à lei, mas se tu não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos? E aquele que é por natureza incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti. Que mesmo tendo a lei escrita e a incircuncisão é transgressor da lei, portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente
o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão aquele a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem é interiormente. E circuncisão é realizada na alma do crente pelo Espírito e não apenas pela letra da lei. E para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Sabe o que Paulo está falando para eles? Se vocês acharem que o simples ato de estar circuncidado, o simples ritual de estar circuncidado, te torna um filho obediente, pode ter certeza que não é. Porque se você circuncidar, mas não seguir aquilo que o pai falou, que é a lei, não vai adiantar nada. E se tiver aquele outro que nem foi circuncidado, mas segue a lei sem obrigação, ele já se tornou circunciso, mais do que você. E aí Paulo reforça o quê? Hoje o Senhor não está querendo isso, o Senhor está falando de um ambiente onde o coração não é mais uma prática, ele quer saber se o seu coração está circuncidado. Então o que Paulo está falando aqui? Sobre a aliança superior. Lá na antiga aliança, a circuncisão física era obrigatória. Na nova aliança, a circuncisão de coração é o princípio. Porque se você não amar o que Deus ama, irmão, você pode fazer o que fazer. Nós não somos escravos, nós somos filhos. Nós não somos escravos, nós somos filhos. E essa é a luz que Paulo traz sobre a igreja. Nós estamos num tempo superior, irmãos. O que nós precisamos ter é o coração encostado no coração de Deus. Você sabe o que Deus quer para a sua vida, irmão? Você conhece os planos de Deus para a tua vida ou você só conhece os seus planos? É sobre essa circuncisão que Paulo está falando. Nós conhecemos os planos de Deus para a nossa vida ou nós só conhecemos os nossos planos? É sobre esse lugar. Nós queremos viver a vontade de Deus ou nós queremos viver a nossa vontade? Sabe por quê? A vontade de Deus para nós é a melhor, irmão. Quando eu entendi que a vontade de Deus para a minha vida é melhor, nunca mais eu briguei com Deus. E muitas das vezes a vontade de Deus para a sua vida é muito melhor, e não se fala de riquezas materiais, e não se fala de recursos terrenos, não se fala de recursos financeiros, se fala do ambiente que Ele estabeleceu para mim e para você viver nele. O que Deus depositou na minha vida, eu não posso ser... O que Deus depositou na minha vida, eu não posso negar o que Deus depositou na minha vida por causa daquilo que eu quero ser. Quando o Senhor falou para mim assim, você vai entregar o seu diploma para mim? Eu falei, eu vou entregar, Senhor. Então entrega. Eu falei, eu já entreguei, Senhor. Aí Ele mandou várias propostas de empregos com salários superiores ao que eu já tive. Eu falei, Senhor, mas o Senhor falou para mim entregar. Eu falei, então estou vendo você que entregou mesmo. A resposta de Deus é sempre assim, Senhor, eu falei para o Senhor entregar e o Senhor está mandando, eu não estou nem indo atrás e está vindo atrás de mim. Aí o Senhor falou assim, estou vendo se você entregou. É entender a vontade de Deus em detrimento à nossa vontade. Em detrimento à nossa vontade. A nossa vontade, irmãos, ela é muito insignificante em relação àquilo que Deus tem para nós. Então, as promessas da nova aliança são superiores. Essa vida de religiosidade que nós carregamos, ela ensinou a gente a cumprir regras, irmãos, fazer campanhas, fazer votos, fazer penitências, conquistar coisas, posições, e você precisa conquistar, e você precisa avançar. E essas atividades externas, elas produzem engano e falsa sensação de que nós temos direitos para serem reivindicados. Todas as pessoas entram na igreja para reivindicar direitos a Deus. Por quê? Porque você fala assim, Deus, eu fiz isso, então eu tenho direito a isso. Eu fiz aquilo, então eu tenho direito a isso. Irmãos, o Senhor fala assim, mas não pedi para você fazer nada disso. Eu só quero liberar o meu amor a você e receber o seu amor. Eu só quero que você conheça o meu coração, que você conheça as batidas do meu coração, que você conheça os desejos do meu coração para a sua vida, só isso.
E aí a gente se acha uma pessoa, porque a gente cumpre muita regra, Alexandre. Então a gente se acha no direito de chegar a Deus e falar assim: ó, eu vim reivindicar aqui, porque eu fui o funcionário do mês, sabe? Sabe, se você vai nessas empresas grandes, tem, né, a plaquinha do funcionário do mês, não tem? E isso é legal, isso é importante ter. Mas é o funcionário do mês. Você não vê na casa de família uma plaquinha assim, o filho do mês. Por quê, irmão? Porque filhos são filhos. Não tem foto que caberia os filhos do mês para Deus. Você conseguiu compreender isso? Então olha para o seu irmão e fala assim: que benção que eu reconheço que você porta como filho. Não tem, irmão. São umas coisas que não tem coerência no reino, porque nós não somos empregados de Deus. Nós não somos empregados, nós somos filhos. E nós estamos só multiplicando a herança do Pai. Desde que Jesus continuou e entendeu o propósito, que o Pai não queria ser só pai de um filho. Acho que houve. Mano. Os críticos que falam. Mas eu acho que a conversa foi assim: filho, não dá para ter um filho só não, eu quero ter muitos filhos. Não tem como você ir lá não e fazer esse plano aí, resgatar todo mundo do pecado, que eu vou transformar todos eles em filhos. Todos que aceitarem você, eu vou transformar como filho. Olha o que o Senhor falou. O Senhor falou para Jesus: olha a resposta. Todos que aceitarem você serão meus filhos. E aí agora hoje, eu vejo Deus falando para nós: todos que ouvirem você e aceitarem Jesus serão meus filhos. Você está entendendo? A responsabilidade não parou em Jesus, irmão. A responsabilidade está com você e está comigo, irmão. Todos que ouvirem você e aceitarem Jesus se tornarão filhos de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Então você pode se comprometer em fazer alguma coisa diferente amanhã, quando você encontrar com alguém? E saber que esse ambiente gostoso, maravilhoso, não é só para você. Que esse ambiente não é só para você. Sabe, toda essa alegria, toda essa plenitude, toda essa vida que você recebeu, não é só para nós. O desenho de Deus não é reunirmos na igreja domingo para ficar cantando músicas para Ele, irmão. Isso faz parte. O desenho de Deus é aumentar a sua família e governar a terra através da sua família. Jesus cumpriu isso muito bem. Irmãos, vocês já pararam para pensar na responsabilidade que eu e você temos? Eu não quero pôr peso em ninguém, eu quero só destravar, porque isso serve para mim. Quantas pessoas nós já trouxemos até Cristo, discipulamos elas e fundamentamos? Não, pastor, mas eu não sei pregar, não sei. Mas não está falando disso, irmão. Não está falando disso. Está falando da realidade que você vive, você trazer essa pessoa para esse mesmo lugar que você vive e você discipular ela em comunhão. Jesus, a gente gosta de fazer comunhão, não gosta? A gente não gosta. Se o Alexandre chamar você para ir na casa dele comer um salgadinho aqui, quem que vai hoje se chamar? Levanta mais sério, falando. É bom, não é bom? É bom, não é bom? Mas quando o nosso parente, não faz isso não, senhor. Quando o nosso parente que bebe, que fuma, que não prega o que nós pregamos, que não gosta de crente, chama a gente para ir para o aniversário, a gente vai? E você está querendo aumentar a família de Deus como? Aí eu não vou lá, não gosto daquele povo, não canta as músicas que canta na igreja. Irmãos, então você só é santo quando você ouve uma música. Essa música não está dentro de você, não? Esse Cristo não está dentro de você, não? Essa realidade não está dentro de você, não? Você consegue compreender isso? Isso em todos os lugares, irmãos. Em todos os lugares. Irmão,
Nós ensinamos vocês a viverem em comunhão e não afinidade aqui. Por quê? Porque a comunhão discerne essas coisas. Qual é o propósito de eu ir todo dia na casa do Alexandre? Tomar café, comer cuscuz, que ele gosta. Café ele não toma, ele toma chá de erva cidreira todo dia. Pernambucano. Qual é o propósito de eu ir lá todos os dias? Se não for para receber da medida que ele tem, para eu alcançar alguém. Se não for para isso, acaba que não dá certo, irmão. Então, assim, o Senhor tem nos chamado para esse lugar, coração. Qual é o batido? Irmão, você acha que... Olha aqui, né? Nós somos uma igreja com um número considerável, mas você acha que Deus queria só isso? Nessa cidade? Mas Ele está esperando de mim e de você. Ele está olhando para mim e para você. Por isso que nós devemos ansiar pela maturidade. Ele está olhando para mim e para você e falando assim: ei, estou esperando você me multiplicar a herança, multiplicar a família. Mas para isso a gente tem que estar maduro para entender. E não é peso, não é obrigação. Irmão, você ganha seu amigo de trabalho sendo verdadeiro, sendo o filho de Deus. Você ganha o seu amigo lá do boxe, que você pratica crossfit, sendo amigo dele. Você ganha o cara lá da musculação sendo amigo. Na boa. E muitas das vezes ele não vai vir aqui sentar na MEG com você. Ele vai para algum lugar. Se ele vier aqui, melhor ainda, porque além de ele fazer parte da família de Deus, ele vai fazer parte do nosso ciclo, do seu ciclo, e você vai estar em mais comunhão com ele. É esse ambiente que o Senhor deseja para nós. Que nós saiamos do ambiente da religiosidade e povoamos o mundo com a realidade dos céus, irmãos. Transformar a terra. Então, nós devemos sair dessas mentalidades religiosas e conhecer a perfeita vontade de Deus. Essa é a realidade que o Senhor chama para nós. Avançar para uma mentalidade espiritual. A circuncisão na nova aliança se torna muito mais sólida do que simplesmente o ato de cortar a pele excedente do órgão genital do homem. Porque cumprir regra é fácil, você dá aquele sentimento. Eu fui lá, eu cumpri, está tudo certo. Não é cumprir, é aqui dentro. Você consegue compreender isso no Espírito? É isso que o Senhor transicionou, povo. Filhos, eu não quero... O povo de Israel chegou lá porque eles eram bons cumpridores de regra, mas nem sabiam que estavam cumprindo, cara. Eles faziam tudo, falavam, sábado não pode andar mais do que não sei quantos passos, mas nem sabiam por quê. Ó, não pode comer essa carne, mas nem sabia por quê. Eles só sabiam não pode, mas não sabiam o porquê. E não é isso, o Pai... Deus não nos chamou para ser alienado, irmão. Filhos não são alienados, filhos conhecem o propósito do Pai. Filhos conhecem, nós não somos alienados. Então a maior vontade de Deus é que eu conheça a sua vontade. Por isso que nós devemos ansiar pela maturidade, irmãos. Porque nós sendo maduros, você ganha a pessoa para o reino de Deus e para Cristo sem falar. As pessoas começam a olhar a sua movimentação. As pessoas começam a olhar como você se comporta. As pessoas começam a olhar a sua família, começam a olhar e fazer, eu quero isso aí também, então vem aqui comigo. Eu vou fechar aqui porque não vai acabar mesmo. Aí, vocês conseguem compreender isso? No Espírito. Depois, se você quiser ouvir tudo, um dia você compra um livro que vai sair por aí. Aí você compra. Depois você compra aí. Aí te abençoa. Está saindo, mas toda vez que eu acho que está pronto, sempre tem um pouquinho mais. Tentar cuidar para não ficar muito grande. Amém, queridos? O Senhor nos chamou para viver num ambiente da liberdade do reino de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não confunda afinidade e comunhão com um ambiente que não se tem amor. Acho que a gente se confunde muito. Comunhão é um propósito de Deus. Afinidade é fraca. Mas às vezes a gente se confunde e deixa de fazer o que Deus chamou para nós fazer. Não, eu só vivo em comunhão. Ô, santão! Só vive em comunhão.
mas a comunhão dele é só com crente. Mas como é que a igreja cresceu até aqui? Como é que nós influenciamos? Agora, nós temos que ser luz lá, é claro. É claro, se você é uma pessoa nova em Cristo, você acabou de chegar a Cristo, ó, estenda aí, eu tenho que arrumar alguma coisa, senão o pessoal, eu sou novo, eu acabei de sair, eu tinha uma vida que eu bebia muito, aí eu não vou frequentar esses lugares, porque ainda eu estou crescendo no Senhor. Não tem como eu frequentar a casa dos meus amigos, que seja uma casa que só bebe, né? É claro, eu estou, mas vai chegar um tempo, depois de uns 30 anos de crente, que você vai falar, não, eu não vou, mano, irmão. Os lugares, eu nunca tive problema, irmãos. Claro, para frequentar alguns lugares, porque eu não bebi, eu não tive problema, então eu sempre fui para esses lugares. Para mim não era problema. Tinha confraternização no serviço? É um problema confraternização de empresa, irmão. As 2 primeiras horas ainda até vai, depois o negócio, mas eu ia até o final. Eu ia até o final. E às vezes ainda tem que levar alguns embora, tem que carregar alguns. Pastor, mas não tirava nada de Cristo? Não, nunca tirou nada de Cristo da minha vida. Porque o que está aqui dentro é muito maior do que está lá fora. Mas eu tenho irmãos que frequentam essa casa, que eu ganhei para Cristo, que frequentam essa casa, porque eu estava com eles lá, até o último copo dele. Eu nem posso falar que eu ganhei, porque quem ganhou foi Cristo, eu só fui o instrumento. Até o último copo dele, até o último cigarro dele, até a última cocaína dele. Isso para mim não fazia mal. Paulo falou, eu faço de tolo para ganhar os tolos, eu faço de sábio para ganhar os sábios. Paulo não falou assim, eu me torno tolo, ele não falou que ele se tornava tolo para ganhar os... Tem diferença entre fazer-se e tornar-se. Fazer-se e tornar-se tem uma grande diferença. Então eu só preciso, é por isso que Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu só preciso discernir, irmão. Olha, eu não posso estar nesse ambiente, ainda não estou preparado. É isso, não vá. Não vá porque você está num processo de Deus, está sendo curado. Não participe desse ambiente mesmo. Mas agora nós, irmão, que nós temos que avançar, né? Você não tem parente que você ama? Quem tem parente que ama aí? Que você queria ver, e você está vendo ele não servir ao Senhor, e você queria ver ele servindo ao Senhor. Aproxima dele e traz ele, irmão. Você não tem amigos que você fala assim, cara, esse cara aí, essa mulher, ou esse cara, se ele estivesse servindo a Deus na igreja, ele ia ser muito mais fervoroso que a gente, cara. Ele ia... Vocês conseguem compreender? Esse amor não pode se esfriar, irmão. E às vezes você vai ter que arrastar o cara no começo. Você vai ter que passar na casa do cara, pegar o cara. Aí o cara vai inventar desculpa. Não, hoje não dá, ele está querendo ir, mas ele está inventando desculpa. Assim, ó, não é ele está com vergonha. Você vai lá, sirva ele na necessidade, ou em outras coisas, mas sirva com amor genuíno, sem interesse pessoal. Avalie aquilo que o Senhor está avaliando. Irmão, eu tenho aprendido muito com o Senhor. Muito. Eu não troco o que Deus está fazendo comigo desde 2012 para cá por antes, não. Foram processos doloridos, mas foram bons demais. A clareza de visão. Irmãos, eu estou mais fervoroso com Cristo hoje. Talvez eu seja mais caladinho, mas eu estou mais fervoroso com Cristo na época que eu era mais barulhento. De vez em quando dá uns... Mas eu sou mais fervoroso com Cristo hoje, irmãos. Nada me tira desse lugar. Eu lembro na época que eu era barulhento num domingo, mas na segunda já não estava mais firme, tão barulhento. Não, hoje há uma constância, há uma vida, uma realidade no Espírito, que Deus está gerando em nós, gerando numa família, gerando em você. Irmãos, chegou o tempo de tudo aquilo que o Senhor depositou na sua vida ser exalado para outras vidas, um bom perfume de Cristo. Você crê nisso? Deus vai te usar no ambiente de trabalho, no ambiente de esporte, na onde você estiver, porque o Senhor não quer que você seja um cumpridor de regra, Ele quer que você tenha o coração olhado ao coração dele, cara. Se o seu coração estiver colado no coração dele, todas as regras já estarão no teu coração, e você vai fazer não por obrigação, por amor.
Por isso que Paulo fala, ó, acabou esse tempo da circuncisão física, a circuncisão é coração. Por isso que se o coração estiver rendido, um filho que tem o coração rendido ao pai, porque o filho pode ser filho, mas o coração está distante. Mas um filho que tem o coração perto, quando ele é corrigido pelo pai, o que ele fala para o pai? Ó, pai, não estou entendendo nada, mas obrigado por cuidar de mim. Eu vejo isso com os meus filhos naturais. Agora, quando o coração está distante, nenhuma correção é suficiente, irmão. Nenhuma correção é suficiente. Então nós precisamos viver isso com Deus e impartir isso para baixo, receber e impartir. Ouvir. Deus anseia, irmãos, que você multiplique. Sabe, ó, boa estratégia. Está chegando o dia do amigo aí, não está? Quando que é o dia do amigo, vocês sabem? Que dia que é? 20 de junho. Olha, 21? Julho. A oportunidade para você evangelizar seu amigo. A oportunidade para você já colocar esse seu amigo em oração. A oportunidade de você olhar para as pessoas que você fala. Se selecione 5 amigos, irmão. 5, tá bom. Selecione 5 amigos. Uma vez um líder de jovem me deu um desafio. Eu estava reclamando de umas pessoas no trabalho. E eu estava me sentindo perseguido. E na verdade eles só queriam aquilo que eu tinha. Que eles não sabiam, então eles não sabiam, então eles me perseguiam. Mas eles não me perseguiam, eles só queriam aquilo que eu tinha. Aí o líder de jovem falou assim: cara, você não está percebendo uma coisa, eles só querem aquilo que você tem. Um líder de jovem falou isso para mim. Ore por eles, escreva o nome deles. Ele me deu um papelzinho assim, ele falou: escreve o nome dele aqui e põe na primeira página da sua Bíblia, e toda vez que você for orar, abre essa página e lembra desse nome. Esses dias eu estava na igreja, eu estava lá no sonho de Deus, chegou o primeiro nome que eu orei. Ele já tinha se convertido, eu já sabia. Mas esse dia ele apareceu lá junto com a gente. Ué, cara, não foi você que orou para me se converter, agora tem que andar onde você anda. Um líder de jovens falou assim: ora por eles, cara. E um a um daquela lista o Senhor foi salvando. E teve uns que o Senhor levou também, mas não foi eu que pedi não, mas o Senhor levou. Mas o Senhor salvou daqueles 5. E aí eu comecei a olhar eles diferente. Toda vez que eles me perseguiam, eu entregava para eles amor. E eu comecei a caminhar com eles. Não foi muito tempo, irmão, já estava pentecostal até, orando, vigília, orações. Então nós temos que entender algumas coisas, irmãos, como igreja. Não é um ritual, mas é o nosso coração, o seu coração. Não dá para a gente desfrutar de tudo que o nosso Pai faz para nós, se não for para acrescentar pessoas à sua família. Você consegue compreender isso? Aí às vezes você fala assim: pastor, eu entendo tudo isso que o senhor está falando, mas a situação que eu tenho enfrentado na minha vida, eu não tenho cabeça para evangelizar ninguém. Eu não tenho cabeça para orar por ninguém. Eu não tenho cabeça para cuidar da vida de ninguém. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você está evangelizando essa pessoa, o Senhor está trazendo refrigério sobre a sua vida. Às vezes os irmãos marcam aqui com a gente: pastor, eu preciso de uma mesa. Fala: Senhor, hoje vai estar, eu estou azedo hoje, cheio de problema. Como é que, Senhor, me dá graça, Senhor. Aí eu só escuto o Senhor falar assim: vai, filho, cuida dos meus filhos. Cuida dos meus filhos. Aí eu chego aqui, eu começo a liberar para o irmão. Na verdade é eu que estou sendo edificado com aquilo que eu estou liberando. Então quando nós nos dispomos a fazer aquilo que o Senhor deseja, é nós que somos edificados. Você nem sabe disso, mas pode ser que algum dia que você se reuniu comigo aqui, eu estava num dia mais atravessado, minha vida mais cheia de problemas. E aí você saiu daqui: nossa, que bênção, pastor, que bênção nada, eu estava atribulado, irmão. Eu fui edificado pela sua vida. Nós estarmos juntos, o Senhor liberou graça e eu e você fomos edificados. Porque esse é o ambiente da igreja. Esse é o ambiente da igreja. Eu tenho meus problemas.
As pessoas às vezes acham que pastor é super-herói, né? Irmãos, eu tenho um problema. Às vezes eu vejo as pessoas assim contarem problema para a gente compreende, né? Mas a gente fala, se eu contar meu problema para ele, desvia, né? Mas assim e assim tem que ser a gente mesmo, porque nós somos maduros. O maduro tem que suportar o mais fraco. Mas às vezes as pessoas contam o problema achando que o problema dela é sério demais. Se eu abrir 10% do nosso para contar, dos nossos desafios, não pode, a pessoa até sai correndo. Bom, só que essa é a diferença. O Senhor quer te levar para esse lugar, onde os teus problemas não vão abalar mais quem você é. Os teus problemas não vão te paralisar mais, os teus problemas não vão te paralisar. E sabe de uma coisa? A maior estratégia das trevas é nos paralisar com os nossos problemas. Ele vem com medo, as trevas nos colocam medo. Porque quando nós estamos cheios de medo, nós não temos criatividade para sair dos nossos problemas. Nós não temos criatividade, o medo nos paralisa. Então as trevas sabem nos paralisar. Irmão, não se paralise no meio de uma adversidade. Se conecte em Deus. Tenha o seu coração sempre no coração de Deus. Está difícil, mas Deus vai dar sempre a melhor resposta para você. Está complicado, mas Deus vai sempre dar a melhor criatividade para você. Está complicado, mas Deus vai sempre dar a melhor solução para você. Está complicado, mas Deus vai sempre suprir você. Nem que seja o suprimento na última hora, mas Ele vai sempre suprir. Você é filho. Quantas das vezes, irmãos, nós suprimos pessoas aqui sem ter nada em casa? A Cristiana é prova. Quantas das vezes as pessoas da cidade falam, não, vão suprir, mas em casa não tem, não tem problema, vão suprir. E a gente supre. Antes da gente chegar na nossa casa, Deus enviou de algum lugar, enviou de outro lugar, porque a gente não paralisa na nossa dor. Isso é um processo. Deus nos levou a esse lugar. É um processo que Deus fez em nós a levar. Não era assim. A gente ficava desesperado, a gente ficava doido. O apóstolo Cristiano que sofria na nossa mão. Não sei se ele sofria, porque ele ajudou a nos amadurecer. É um processo. Deus está te levando. Então não chore pelo seu processo. Só ouça o que o Senhor está falando para você e continue fazendo o que Ele está fazendo. Irmão, agregue pessoas ao reino de Deus. Pastor, não sei pregar. Você sabe sim, a pessoa está cheia de problema lá. Fala uma palavra de vida para ela. Ó, irmão, eu estava na fila do caixa ontem no supermercado, é que eu sou muito vergonhoso. Aí tinha uma mulher assim que no semblante dela, eu queria que a Cristiane tivesse lá, porque no semblante dela eu via tristeza, um monte de coisa. E o Senhor, eu falei assim, mas como que eu vou falar com a mulher? Eu não estava com uma roupa ainda muito adequada, aí um homem. Se a Cristiane estivesse lá, já sabe o que ia acontecer com ela. Falou, vai lá, fala isso e isso. Não é que eu falo, vai lá, fala isso e isso e isso para ela, que Deus está falando. Quantas das vezes que eu estou com ela, falo, vai lá e fala para aquela mulher isso e isso. Ah, pronto, aí que saco. Porque nós temos que estar ouvindo o Senhor, irmãos. Irmãos, nós temos problemas de montão. Todos nós. Mas sabe de uma coisa? O que tem em você ainda é muito poderoso para salvar muita gente, irmão. O que está em você é muito poderoso. E é muito forte o que o Senhor, e o Senhor confia no que Ele depositou em você. Ele confia no que Ele depositou em você. Então, avance. E quando precisar de cuidado, conte com cuidado, mas avance, irmãos. Se está difícil, senta na mesa com a gente, vamos chorar junto. Às vezes a gente não vai ter resposta para você não, nós vamos só falar assim, vamos chorar junto. Aí você chora bastante junto, daqui a pouco você fica mais aliviado porque chorou e fala assim, que algo que aconteceu? Porque a comunhão produz isso. Estamos juntos, saber que nós temos uma família que é o corpo de Cristo. Mas vamos seguir. Eu vejo cada um de vocês, o que Deus colocou em cada um. Às vezes eu vejo pessoas chorando e falando assim, Senhor, ele não sabe quem ele é, Senhor, ajuda eu a revelar para ele quem ele é. Ele não tem clareza de quem ele é. Se ele soubesse quem ele é, essa cidade seria pequena para ele. Nossa, tem pessoas aqui dentro dessa casa que é muito maior do que consegue imaginar. Se você amadurecer, você vira uma ferramenta na mão de Deus. Então você deve se ansiar, o Senhor deseja, anseie pela maturidade, anseia pela sua maturidade, irmão. Porque é através de você mesmo, a sua dor, meu Deus, a sua dor
Geralmente assim, a sua dor será sempre o seu maior ministério. Aquilo que você vence, você tem autoridade. Então não pare na dor, não. Não pare na dor. Eu já orei pra gente aqui com dor no estômago, eu com uma dor no estômago terrível, eu oro pra pessoa faz, esse irmão Bosco, o irmão Bosco estava com uma dor de cabeça danada aqui, eu com uma dor no estômago terrível. Aí ele me chamou para orar, eu orei por ele, falei, pastor, estou sarado. Eu falei, mas que Deus que cura ele, não me cura. É assim, ué. Fui embora com a dor, fiquei uns 3 dias com a dor no estômago. Mas o irmão Bosco foi embora, dormiu bem a noite toda, foi, né, moço? É assim, moço. Estou lembrando desse. Isso não nos paralisa. Vamos para frente, irmão. Porque o Senhor deseja você nesse lugar, coração rendido ao coração dele. Porque aí a correção não vai ter peso, a direção não vai ter peso, vai ser sempre alegria, sempre ouvir Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé nessa noite de frio. Aleluia.